Então, pessoal, fui desafiado aqui, quase que desafiado, né, a fazer um react de um vídeo de um cara falando sobre religião, né, sobre Islã. Então, vou fazer esse react e vamos ver o que é que sai daqui, né, que eu vou responder. Você realmente sabe algo sobre Islã? Vamos aqui ver e é isso. É muito difícil para uma pessoa qualquer entender o que acontece numa situação em outro país, em outra região, em outra cultura, em outra religião, porque nós não compartilhamos do mesmo sistema de crenças dessas pessoas. Portanto, é primordial buscar, pelo menos, porque é um exercício sempre muito difícil, compreender, né, como essas pessoas pensam. Eventualmente, para a sua cultura, algo pode parecer absurdo, mas para uma cultura diferente é aceitável ou até desejável tal procedimento, tal ato que talvez nós consideremos até bárbaro. E é por isso que eu passei há algum tempo a estudar o islamismo, para tentar entender esse sistema de crenças. E eu compartilho com você o que eu aprendi até agora. É um assunto inesgotável, tem muitas nuances, há muitas interpretações, há diferentes correntes, mas há aqui uma espinha dorsal, que é o que eu busco apresentar no texto que eu postei ontem, que é um resumo de um texto mais longo, que eu escrevi há mais tempo, até com certas atualizações, e que apresenta aí uma visão meio que geral, né, no mundo islâmico. Então, vamos lá. A pergunta é, você realmente sabe algo sobre o Islã? Desde 2016, eu passei a estudar o islamismo pelo trabalho do professor Bill Warner, fundador e presidente do Center for the Study of Political Islam International. Como o nome do seu instituto sugere, o Dr. Bill Warner não enxerga o islamismo como apenas uma religião, mas sim como uma doutrina política completa, já que não tolera a existência de um governo secular, minimamente independente das crenças religiosas. Há outro componente também político do Islã, que é o seu... Bom, se aí é de um cara que ele é um cara que é formado e estuda a Sharia, é claro que ele vai defender a Sharia, porque ele é um sistema político completo. É independente de capitalismo, de socialismo, esses são modelos políticos que vão passar, mas a Sharia jamais passaria porque dentro do Islã é uma visão divina, né? Então seria o governo de Deus. Porque o ser humano ele tenta criar modelos políticos, ele vai falhando. Por exemplo, a gente nunca aplicou o comunismo, né? A gente aplicou o socialismo. Onde deu certo? Vietnã, China, Iugoslávia. Iugoslávia não existe mais por conta de infiltrações, onde não deu muito certo, né? A gente tem a Cuba, Coreia do Norte é um governo muito fechado. A gente tem, por exemplo, Venezuela, que é uma ditadura do Maduro, mas que usa aquela roupagem de socialismo para dar mídia. Então, assim, a gente tem vários modelos. Capitalismo, a gente tem os Estados Unidos, né, que já está meio tardio, que a moeda não é mais lastreada no ouro. Então a gente pode pegar vários países e vários modelos. A gente tem a Europa, que hoje está sofrendo, né, digamos assim, com a questão da imigração, sendo que ela enricou dessa forma imigrando e pegando as coisas, sabe? E agora ela não quer passar por o que ela fez no mundo. Então temos os processos socialistas, comunistas. E comunismo está mais para um ideal, assim como o anarcapitalismo. Socialismo existe, capitalismo também, que é o que predomina no mundo. Aí você vai pegar os países que são mais, que tem, sei lá, mais liberdade, digamos assim, que você pode fazer o que quiser. Você pode ir para o Haiti, por exemplo, lá você pode negociar crianças, né? Você pode negociar órgãos, que tem de fato um livre mercado. Você pode pegar países da África que são explorados. E você também pode pegar, por exemplo, como eu citei do socialismo, a ditadura familiar de Kim Jong-un, né? Que manda o modelo dele. Então, assim, políticas que vêm e vão, assim como a gente teve o feudo e vão vir outras coisas, só que políticas teocráticas elas nunca passarão, assim como os judeus eles têm a visão da teocracia deles, assim como o Islã, assim como o cristianismo tem quando Jesus voltar, que não seriam, é porque quando o pessoal fala de política o pessoal já pensa no voto, a democracia. Democracia é uma mentira, vamos falar a realidade, ela é uma coisa que foi contada para a nossa sociedade, mas que na prática quem é dono é a burguesia que domina os modelos políticos. Ah, mas você, José, você é um comunista falando burguesia. Não, isso é um tema, é um nome, burguesia. São os caras ricos, são os caras que escolhem os candidatos a presidente. Você acha que, por exemplo, a burguesia não quisesse, o Michel Temer não voltava? Entendeu? Então, se tem um Lula, se tem um Bolsonaro, eles são candidatos da burguesia. Porque são os caras que têm o dinheiro. Se a gente vive no capitalismo, você não acha que os capitalistas não iriam dominar?
Então, enquanto as pessoas estão falando que a urna é fraudada, não. A urna não é fraudada, você frauda a rede social, você frauda o algoritmo. Então, são nuances, são níveis de discussões que a gente pode aprimorar, mas as visões teocráticas, elas são além do tempo. Já o capitalismo, o socialismo, eles vêm, eles vão, eles virão, mas uma coisa que está fadada ao fracasso, porque são sistemas que na minha percepção, são humanos, né? Não tem o divino, por isso que eu acho que aí não vai para frente. O foco na expansão, através de... Embora eu tenda mais a apoiar visões nacionalistas, no caso, né? Mas eu acho que a Sharia seria melhor. Meios violentos, como militar, né? Como dominação de outros povos. E aí tem... sim, igual a Europa fez. Esse aspecto político também. Que a proposta era pagã e depois cristã, né? Que cresceu através de imperialismo. Além disso, o professor Warner aplica uma abordagem matemática aos textos sagrados através da contagem, identificação de passagens e temas, para entender de maneira mais abrangente quais são as prioridades dessa doutrina política. Islã significa, literalmente, submissão. Né, a tradução da palavra. Submissão a Deus e não ao homem. Esse é o tema central do islamismo. O muçulmano deve se submeter a Allah, o único Deus. Assim fez Maomé, o seu último profeta. Assim faz a mulher diante do seu marido. Submissão ou morte é única. Sim, a mulher diante do marido, mas primeiro Allah, né? Porque, na verdade, Deus determinou que a mulher, ela tem que escutar o marido. Isso aí é fato. Não tem como. A mulher não tem a força física do homem. Se ela tentar ir contra o homem, ela vai se dar mal. Tanto que a gente tem tanto questão de feminicídio, né? A única alternativa que existe para o kafir, termo pejorativo que designa um infiel, qualquer sujeito que não acredita em Allah e no seu profeta. São 3 livros sagrados do Islã: o Alcorão, a Sira, ou Sura, né? E os Hadiths. Segundo Bill Warner, 15% da Sura, uma biografia sagrada de Maomé, trata de temas religiosos. O restante trata da Jihad, a expansão do Islã. 51% desse... Na verdade, Jihad, elas são 3, né? Que é a espiritual, que é lutar contra o ego, que é a física, que é ajudar as pessoas, sua família. E essa daí, no caso, eu classificaria como a terceira, né? Seria mais militar, mas você tem que também entender o contexto da época. Ele bota como se fosse uma prioridade, talvez por contexto da época fosse, por conta da perseguição, né? Advinda enfim, daquele povo do nariz grande que eu não posso falar aqui, né? Senão meu canal cai. E outros grupos. Esses 3 livros são destinados a como lidar com o kafir, com o infiel. Segundo esses textos sagrados, o kafir pode ser enganado, emboscado, odiado, escravizado, humilhado, torturado e decapitado. Sim, mas o kafir não se baseia apenas no cara que deixa a crença. O kafir é o cara que sabota a crença, é o perseguidor. O máximo de tolerância que é oferecido ao kafir é ser transformado num dhimmi, que seria um semi-escravo. Ele pode praticar esse dhimmi, né, a sua religião em casa, e seguir os seus costumes na vida privada, desde que pague a jizya, um imposto de 50% sobre os... Então é tipo a China, né, por exemplo, hoje, né? Ou então alguns países que são anti-islâmicos, que, por exemplo, a França, você também está proibido usar o hijab. Então seria tipo a França, que é o exemplo de democracia ocidental? Seu salário. Um dhimmi praticamente não tem direitos civis e deve prestar reverência aos muçulmanos. Por exemplo, se houver um processo, né, criminal ou civil, um dhimmi não tem o mesmo peso, né, num testemunho que um muçulmano, só para você... igual acontece com os palestinos, lá onde Israel que julga. Entendi. Ter uma ideia. A vida de Maomé. Um dos erros mais comuns no estudo do islamismo é concentrar o esforço da leitura apenas do Alcorão, pois ele representa 14% da trilogia. Em 91 passagens no Alcorão, há a afirmação que Maomé deve ser um modelo para todo o muçulmano. Logo, é preciso estudar a Sura, a biografia de Maomé, e os Hadiths, pequenos relatos colocando passagens da vida do profeta. Para entender o islamismo, é preciso... Que o cara tem que checar bem se é uma fonte confiável ou não é uma mentira, né? Porque tem várias que são fakes. Estudar a vida de Maomé, tudo o que foi registrado sobre as suas falas ou atos. Maomé era órfão, foi negociante de sucesso e sempre foi religioso. Num dos seus retiros para meditar, ouviu vozes dizendo que deveria anunciar que Allah era o único Deus e que Maomé era o seu profeta. Por 13 anos ele pregou em Meca, mas conseguiu reunir apenas 150 seguidores. Ele era protegido pelo seu tio. Quando o tio morreu, Maomé foi expulso de Meca e viajou para Medina, onde transformou a mensagem espiritual numa mensagem política. Como guerreiro e criador do sistema político islâmico, ele atingiu o sucesso, né? A Meca pré-islâmica era como se fosse, sei lá, a Nova York do mundo da época. Uma capital cosmopolita, que tinha ali tolerância com todas as religiões, né, com todas as crenças, era um centro de comércio muito importante, era bem diferente do que é hoje. Então, o Maomé, né, expulso lá de Meca, foi para Medina, e lá matou e escravizou os judeus que ali residiam, em algum tempo. Calma, cara, não. Se você estiver pegando versos soltos, que tem uns versos que de fato falam desses povos, que não vou citar o nome, tem um que fala, pegue fulano de tal, que é de tal grupo, ataque, faça isso. Por quê? Tem uma certa situação
que o profeta ele mandou um cara ir para outra cidade para pedir autorização para esse pessoal, né? Para passar pro outro lado. Nosso povo pode ir. Os caras foram lá e desviveram o amigo do profeta. Então ele foi lá e fez justiça. Seria esse caso? Porque assim, você está falando como se fosse um ataque, mas você não falou das perseguições. Na verdade, a jihad é uma forma de resposta. O cara tá pegando e tá botando como um ataque, ou seja, tá tirando o contexto, o cara já tá mentindo daí. Voltou a Meca para conquistar a cidade. Suas últimas palavras. Que na verdade em Meca não teve sangue nenhum derramado, né? Porque o pessoal já tinha reconhecido o poder. Porque na época teve até um cara que eu não vou lembrar o nome agora, que inclusive está no filme do profeta, que ele se converte já depois de muito tempo de revolta. Quando ele vê a potência, ele pensa, não, esse cara realmente ele foi enviado por Deus, e o cara se converte. Eu não vou lembrar o nome agora, né? Aí assim, caras já estavam mudando a visão deles acerca de Muhammad, porque eles viram, ó, esse cara realmente ele não é um cara comum. E, assim, percepções sem espada, tá? Uma coisa, assim, bem madura, porque levou tempo, não foi uma coisa da emoção do dia para a noite. Porque o Islã não, com certeza não é uma religião da emoção. Palavras antes de morrer foram: não pode haver duas religiões na terra dos árabes. Ou seja, para o islamismo... Até porque as outras religiões da época, eles faziam sacrifícios de crianças, elas matavam as mulheres, na hora que elas nasciam já enterravam já logo a bebê. Então foi o Islã que deu direito de vida, né? Então não era só uma questão de liberdade religiosa. As outras religiões, elas não davam liberdade às mulheres, elas não tinham direito à herança. Então, de caso, foi uma forma de libertar as pessoas. Enfim. Fundamentalista, não há possibilidade de convivência com outras religiões, né? Sejam judeus, sejam... Mas aí no caso é da época, né? Você está pegando uma coisa da época, porque se você pegar das leis gerais, você convive de boa, cara. Nas leis diz que é para conviver de boa, por onde diz que não há, como é que diz? Você não deve sobrepor sua religião sobre ninguém. No caso era uma questão de profeta. Você pode pegar, por exemplo, na época do profeta Moisés. O couro comeu, meu amigo, o couro comeu. Você pega Sodoma e Gomorra, o couro comeu. Então, você pega um exemplo isolado e não compreende que na teologia ele é a continuação de outras coisas. Como, por exemplo, mas Jesus não fez isso. Você percebeu que através de Jesus, mesmo não tendo sangue derramado, impérios caíram, pessoas saíram do poder, houve uma mudança de liderança, seja por espada, por fala, houve uma mudança. Então, todas as vezes que um profeta veio, derrubou alguém de alguma forma, seja os narigudos, seja algum império que estava, seja um povo que estava sendo escravizado. Então, assim, teve uma mudança radical. Teve. E você querer pegar de forma isolada, só porque ele veio 600 anos depois, sendo que há vários profetas que há 1000 anos de diferença, porque no Islã trata que são 124 mil, assim, se você quiser pegar só separadamente, você está sendo desonesto no seu argumento. Altamente desonesto, cara. Sejam cristãos, especialmente na Arábia, na Península Arábica. Mas na prática a gente vê que no mundo islâmico, na esmagadora maioria dos países, as pessoas são quase 100% islâmicas. Não há possibilidade de você seguir tranquilamente outra religião. Na verdade, assim, cara, na Palestina mesmo, tem igreja, o próprio Hamas diz que protegiam eles, pode ficar de boa, e claro, isso aí aconteceu, isso tem vídeo, eu tenho um vídeo aqui no meu computador guardado, que freiras do Líbano falam que o Hezbollah são como anjos, que eles cuidam delas, que eles só tinham leite para beber, e eles foram lá e ajudaram, deram água, então assim, sabe, narrativas, né, então... Quando você pega um cara desse daqui, uma pessoa que não conhece, que não tem conhecimento, ele vai ver, ele vai generalizar, porque eu também já fui assim. Mas quando você estuda de verdade, você vê que o buraco é mais embaixo, que há sim uma liberdade religiosa, entendeu? Os caras falam que lá não pode ter gay, velho. Velho, o que tem de viadagem? Eu vou lá dizer assim, o que tem de viadagem no Oriente Médio, você tá por fora. Eu posso depois até fazer um compilado aqui e botar o título Viadagens do Oriente Médio, se o YouTube não derrubar. Porque é os caras literalmente dançando na boca da garrafa. Os caras com fuzil na mão, igual aqueles caras do Rio de Janeiro. Inclusive tem uns edits que os caras fazem, né? Que é Mundo Árabe hoje, Mundo Árabe antes, os caras com bandeira LGBT. Os caras querem falar que só tem. Os caras querem falar que só tem Israel, velho. Por favor, né? Então, assim, vocês fazem uma falsa analogia, criam uma narrativa em cima de uma coisa que não tem fundamento lógico. Pode até ter no sentido assim, porque a mídia mostra, então é uma força. Por exemplo, Israel, que é uma força botada pelos Estados Unidos, que tem o poder da mídia, ela vai deter a narrativa. Não é à toa que eles foram lá e atrapalharam nosso processo de bomba atômica. Né? Então, assim, cara, acorda pra vida, não é assim. Se você ficar vendo caras como esse aí que tá mentindo,
deixa eu ver que o nome do cara é Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Se você estivesse na minha mesa, na minha frente, falaria na sua cara que você é um mentiroso. Então, não adianta você ler blog. Não adianta você pode ler o blog que for. Você pode ler o próprio Alcorão. Se você for para ser um mentiroso, você vai ser, ou você vai ser um cara alienado. É isso. É preciso entender o conceito de dualidade. Há uma dualidade no Islã que, se não for compreendida, impede o real entendimento sobre esse sistema. O aspecto religioso do Islã pode ser encontrado na fase onde Maomé pregava em Meca, ou seja, quando o profeta focava sua atenção na evolução espiritual individual. Nessa fase podemos encontrar uma postura menos política e agressiva. O Corão de Meca oferece uma visão mais pacifista. Quando alguém aponta essa visão mais tolerante do Islã, com certeza está se referindo a tal fase da vida do profeta. Já na fase Medina, o Islã tomou um caminho político, onde o objetivo é a expansão militar extremamente violenta, usando o caminho da conversão forçada dos infiéis, onde a alternativa é a escravidão ou a morte. Mas como... Cara, isso é mentira. Olha, eu não tenho tanto peso histórico para responder, para dizer assim, fatos e fatos, mas eu vou recomendar um canal que é o do Mansur Peixoto. Aquele cara fala tudo. E existem outros. Mas assim, isso é mentira, cara. Isso é mentira. Eu já vi a biografia dele. Não é assim. Houve momentos de jihad, houve quando foram atacados. E houve momentos de expansão da fé. Houve, assim como houve na época de Moisés, porque é a continuação. Ele é como Moisés. Vocês estão botando o cara como, sei lá, o Putin, o Saddam Hussein. Não é assim. Até porque ele era guiado pela palavra de Deus. Quantas vezes Deus fez isso no Velho Testamento, cara? É o mesmo Deus. Vocês vão querer pagar de... Olha, isso não pode. Mas quando é preciso vocês, sei lá, falar mal de gay, vocês evangélicos aí... Provavelmente que não é evangélico. Tô chutando aqui. Ou então católico. Mas, tipo, se eu ia falar mal de gay... Aí pode, né? Tipo assim, citar Sodoma e Gomorra, qualquer coisa errada. Aí quando é pra falar, sei lá, do Irã, que é um país conservador, mais conservador do que vocês seriam em todas as suas vidas, mas calma aí, democracia, não sei o que, sabe? É uma hipocrisia, porque quando encontra um cara que é mais conservador que eles, ficam chorando na internet. É basicamente isso. Compatibilizar essas duas visões completamente opostas, se o islamismo seria perfeito, imutável e eterno. O vídeo aqui tá em 7 minutos, é 17, cada mentira que o cara já soltou aqui. No próprio Maomé, através de um conceito chamado revogação. Ele é traduzido de maneiras diferentes, mas nós vamos usar aqui esse termo. Se um texto sagrado, um verso surge, apresentando a tolerância com os infiéis, e mais à frente outro verso sugere a morte dos infiéis, os dois estão corretos. Mas o último revoga o primeiro, tendo, portanto, mais força doutrinal. Ou seja, quando Obama, o ex-presidente americano, diz que o Islã é uma religião da paz, ele está certo, mas também está errado, porque a fase mais agressiva dos livros sagrados está no final, onde os ensinamentos correspondem a uma líder político e militar que esmaga os seus inimigos. Outro aspecto da... Cara, na verdade é assim, a gente teve o que aconteceu naquele dia 11, né? Não vou falar muito aqui para não derrubar o canal, mas foi o que mais converteu pessoas, que as pessoas criticavam e foram ler o Alcorão e se converteram. Você acha que a CIA, que treinou o próprio Osama, não leu ele completo? Se fosse isso tudo que o pessoal fala, seria proibido nos Estados Unidos, que entre aspas foi o país mais atingido. Eu estou dizendo mais atingido porque, assim, de fato, foram 3 mil vítimas de um suposto ato feito pelo suposto BIM, né? Digamos assim, porque a gente não tem fonte que foi ele. Porque o cara foi admitir 4 anos depois e os caras do Talibã negam que foi ele que tem amizade com ele. Isso aí pra mim foi um trabalho interno. Mas vendo dessa visão, por que não foi proibido? Por que demorou tanto tempo para confirmar que foi ele? E por que os Estados Unidos, que o Deus dele é mamão, é o dinheiro, eles fizeram vítimas, sei lá, 3 milhões no Iraque, de 1 a 3 milhões de inocentes? E já percebeu que as vítimas americanas valem mais que as outras? Que o que acontece em Israel são pessoas que têm o orifício do esfíncter de ouro, e quando acontece com os palestinos, isso ali, não sei o que. Então, tipo assim, toda essa narrativa que o cara tá falando é baseado que algumas vidas valem mais do que outras. Porque o que houve na Península Arábica da expansão do Islã foi o momento que mais tirou gente, porque assim, na verdade, Deus não proíbe você desviver uma pessoa. Mas que tipo de pessoa você está desvivendo? É um cara de alta periculosidade? É o quê? Porque assim, essa limpeza sempre houve. O dilúvio, por exemplo, vai culpar Deus agora? Se o cara é um profeta, ele é um amigo de Deus, ele está andando com Deus, com a vontade de Deus. Então, se Deus fez o dilúvio, provavelmente os seguidores, como os profetas, no caso que profeta foram aqueles, não esses caras hoje que se diz profeta, né? Como tem pastor Miguel, esses caras. Se Deus fez o dilúvio e Deus não muda, assim como tem um versículo na Bíblia que fala Deus não muda, logo os profetas de Deus seriam como a sombra de Deus, não iguais, porque o homem não é igual a Deus, né? No caso, principalmente no Islã. Mas assim, se Deus pensa assim, se ele fez isso, seria viável que algumas situações os seus profetas fizeram, assim como Moisés fez. Ninguém fala que depois que Moisés desceu do monte com as tábuas, que o pessoal estava adorando o bezerro, ele foi um jihad que matou 3 mil. Ninguém falou isso, entendeu? São textos que são botados de lado, que as pessoas querem esconder, que é melhor botar para debaixo do papel, porque
porque não vamos falar muito. É um texto que ninguém explica. Mas quando é com o Mohammed, calma, que o homem ele é mau. Ele é mau. Ele defendeu o grupo dele, se morreu 50 pessoas ruins. Meu Deus, que homem ruim, que não sei o quê. Aí vai lá o profeta Moisés, 2.000 pessoas. Pessoas da própria família, como tem na Bíblia. Não, calma, bota esse verso aí para debaixo do tapete. Então, é muito fácil revoltar. Isso aí só mostra, na verdade, que ele tá caminhando junto com os caras das antigas. Que ele não tá inventando nada, que ele tá andando com os clássicos. Entendeu? Não tem inovação aí, não tem. Me mostra, entendeu? Porque assim, e principalmente o cara que fala isso é o mesmo cara que fala, bandido bom é bandido morto. Tem sempre esse discurso. Mas quando vem um cara que é religioso e faz isso, não, esse cara é um fundamentalista, sabe? Aquele papinho de gente que não estuda. Isso aí, cara, é tudo narrativa. O vídeo desse cara até agora só tem narrativa. Da dualidade islâmica é a divisão dos seres humanos entre muçulmanos e kafirs. Em quase todas as religiões, o código moral proposto se aplica a toda a humanidade. Um cristão não deve matar, roubar, mentir ou causar dano a qualquer outro ser humano. Ou seja, o código é universal. Já no islamismo, há um código moral para os muçulmanos e outro para os kafirs. O muçulmano não pode matar, roubar, mentir ou causar dano a outro muçulmano, mas eventualmente pode fazer isso com kafirs. Ou seja... Mas como eu disse, o kafir é o cara que tenta contra o muçulmano. Não é só o cara que lá, é o cara que tenta contra. Ele tem que ter... por exemplo, o kafir é aquele cara que estava queimando o Corão lá na Suécia, se eu não me engano. O cara estava perseguindo religião, entendeu? Ele estava perseguindo. Ah, mas ele estava só queimando. Sim, mas isso é uma forma de perseguição. Porque aqui no Brasil, os cara gay ficam se vestindo de Jesus, ficam fazendo viadagem com o nome de Jesus, botando a cruz não sei aonde, vocês não se revoltam? Isso é o equivalente do kafir no Islã. E, obviamente, os muçulmanos também se ofendem quando um cara faz isso aí com Jesus. Só que a lei islâmica ela é mais em cima. Ela é como a lei de Moisés, a Sharia. Né? Ele não dá espaço pro cara errar, entendeu? Ou você anda ali na linha, meu filho, ou você vai pagar pelas suas atitudes. Você fez, você paga. Justiça de Deus, olho por olho, dente por dente. Assim que é o Islã. Ele não tá inventando na roda. Aí o cara quer falar uma coisa dessa, vai pro caralho. O princípio ético básico, né? Chamado por alguns filósofos como regra de ouro, que permite a relação entre os seres humanos. Eu me revolto, pessoal, porque assim, um vídeo desse, ele tem 140 mil views. Você vai ver os comentários aqui, ó, só os caras... Sabe, chorando, ó. País ocidental você encontra mesquita, mas não encontra igreja e maioria islâmica. Vai na Indonésia, vai lá na Palestina, vai no Líbano, vai no Iraque, vai na Síria. Ah, cara, vai dormir. Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você, não está presente no Islã. Existe até a mentira sagrada no islamismo, a taqiyya. Todo muçulmano não só pode, como deve mentir, se tal mentira ajudar na expansão do Islã. Maomé conquistou Meca exatamente dessa forma. Na verdade, o Islã, o Corão, ele fala que você deve falar a verdade mesmo que ela esteja contra ti. Eu já vi um pessoal falando esse negócio de taqiyya, mas taqiyya que eu saiba aquele chapéuzinho lá, e eu não estudei a respeito disso, então não vou comentar. Mas o que eu sei que diz o Alcorão, né? E o Alcorão, ele acima de tudo fala que fale a verdade mesmo que ela esteja contra ti. Eu não acredito que o profeta mentir, não. Acredito que ele poderia omitir uma verdade pro inimigo. Claro, isso é uma tática. Mas agora mentir, eu acho que isso é fake news. Assinou o tratado de Hudaybiyah, prevendo 10 Mas, como eu disse, se ficar falando alguma parte de entendimento minha, peça ao Mansur Peixoto que ele responde no zap. anos de paz entre Medina e Meca. Por 2 anos, Maomé construiu seu exército e atacou Meca de maneira sorrateira, conquistando a cidade em menos de 24 horas, pois Meca não tinha defesas preparadas, acreditando no cumprimento do tratado. Bom, se era uma profecia que era para ser cumprida, tinha que ser cumprida, meu filho. Tinha que ser cumprida. É preciso entender também no islamismo o conceito de jihad. Você vai estar do lado do povo que acreditava no Deus Uno, no Deus de Moisés. Você vai estar do lado dos caras, que eram os pagãos que queimavam criança, que isso e aquilo. E como ele sugere a impossibilidade da paz, né? A jihad não tem como você ter 2 deuses, cara. Não tem como. Você tem que escolher um. Apenas uma guerra sagrada, mas o princípio que norteia a vida de todo muçulmano é o esforço militar, econômico, político e intelectual para expandir o Islã. Desde a sua fundação, marcada pela entrada de Maomé em Medina, o islamismo está em expansão. De fato, hoje mesmo é a religião que mais cresce no mundo. Só houve 2 oportunidades na história onde o Islã regrediu. Na Reconquista Espanhola, que culminou com a expulsão dos muçulmanos em 1492, né, da Península Ibérica, e na vitória sobre os otomanos em Viena, em 1683. Tirando esses reveses... Mesmo assim, na Europa, as igrejas continuaram de pé, né? Diferente do que os caras falam que é só degolar, né? Enfim. O islamismo esteve sempre em expansão através da jihad. Quando o muçulmano se alista numa força militar para combater no nome de Allah, ele está seguindo o preceito da jihad. Quando ele ataca um kafir com uma faca, com uma arma, ele está praticando a jihad. Quando ele Cara, você tá passando informação aí que você tá dando a entender que qualquer pessoa é um kafir, que você deve fazer isso aí com qualquer pessoa que negar a fé. Isso não é certo não, cara, isso aí que você tá falando. Barra bombas no corpo e mata kafirs, é a jihad. Olha, bombas no corpo não pode também, cara, não pode suicídio.
que ele tem em mente, assim como quando joga um caminhão sobre Cafias, ou um avião num prédio com mais de 3 mil Cafias. Mas há outras formas. Ele fala isso, é a mesma coisa dele dizer assim dentro do protestantismo. Não, mas você pode pedir 10 mil no altar, não sei o que. A mesma coisa. A narrativa que esse cara tá criando em cima disso é a mesma coisa de você dar palco para aquele pastor Miguel, que é um menino de 14 anos. É a mesma coisa, cara. A forma que ele tá interpretando o Islã é a mesma coisa que aquele menino de 14 anos tá falando do Islã e tá roubando dinheiro. É a mesma coisa. A mente desse cara, qualquer cara tem um C4 na cintura, pô. Formas de jihad. Quando o bilionário saudita banca ONGs que defendem a causa islâmica nos Estados Unidos, ele está praticando jihad. Quando financia lobby pesado no Congresso americano, é jihad que ele tem em mente. Olha o que esse cara tá falando. Quando o cara no lobby americano, cara, quem comanda os americanos lá, ó, os caras do nariz grande, velho. São 1% da população e tem 50% do dinheiro dos bilionários. A BlackRock é dessa galera, tudo é dessa galera. Você quer falar aí que um bilionário tá financiando? Ah, vai te pá. Quando professores islâmicos ensinam de forma enviesada o Islã para ocidentais ingênuos, ele está praticando jihad. Quando muçulmano... Olha o que esse cara tá falando, ocidentais ingênuos. Cara, não tem esse negócio de ocidentais ingênuos. Eu conheci pessoas que foram convidadas por Hamas. Não teve segredo. Cara, você quer entrar? Bora. Cara, não quero. Pronto. Eu conheço uns caras radical de verdade. E não é nada disso aí que você tá falando, entendeu? Até os caras que são radicais, eles não estão acreditando no sentido... Nunca foi passado para eles uma mentira. Eles que interpretaram uma mentira. Interpretaram de uma forma mentirosa, na verdade, né? Eles interpretaram uma mentira e escrevem na cabeça dele. Não existe isso aí. Os muçulmanos praticam a zakat, equivalente ao dízimo cristão, e tais recursos são destinados a viúvas de homens. Por isso que eu desafio sempre qualquer pessoa pro debate, porque a pessoa não dura 5 minutos comigo. Bomba, ele está praticando a jihad. Para constar, a zakat só pode ser usada para beneficiar muçulmanos. Enfim, o objetivo da jihad é a dominação mundial. A paz, então, seria atingida quando toda a humanidade for muçulmana. É, que na verdade seria com a vida de Jesus, né? Antes disso, é obrigação de todo muçulmano participar da jihad. Que na verdade, todo mundo é obrigado, só que a jihad é como eu te falei, é lutar contra o ego, é rezar 5 vezes por dia, ajudar os pobres. Você ajuda os pobres, você é pastor, você... Não é um ataque ao protestantismo, sabe? Mas o pessoal tá falando muito nessa coisa, eu também tenho que dar uma resposta. Você é católico, o que você faz com o dinheiro que sua igreja ou instituição recebe? Porque assim, os meus grupos que eu participo, né, eu recebi dinheiro no Ramadã passado. Não falo pelo dinheiro, mas pela colaboração dos irmãos que nem me conhecem, recebi Pix aí, recebi mais de 1.000 conto. Na igreja, provavelmente eu teria que dar os 1.000 contos, né? Dependendo do pastor, ele querer fazer minha cabeça para me dar os R$1.000. Então, assim, o que é mais de Deus, né? Se é, além do monoteísmo extremo, você dá dinheiro aos pobres, porque eu sou pobre, né? Você pode ver aqui que meu quarto parece um bunker aqui de uma ponte, debaixo de uma ponte. Eu recebi dinheiro e eu estava precisando, né? Então, assim, quando se tem essa boa vontade, e não foi de cara rico que eu recebi, como ele tá falando aí de financiamento, de cara de céu, não, era os caras igual eu, entendeu? Cara pobre ajudava os pobres. Eu não sou obrigado a pagar dízimo na minha religião, só se eu for um cara endinheirado. Então, assim, narrativas e narrativas e narrativas e narrativas que não se sustentam. São pessoas ou burras ou pessoas de má índole, querendo passar uma falsa informação, porque tem medo de uma coisa que o Islã crescer, e vai crescer, cara, que é uma profecia divina, vai crescer, o bem vai prevalecer no final das contas, entendeu? E vai demorar? Vai, mas vai crescer, entendeu? Alguns defensores do islamismo sugerem que o termo jihad é mal compreendido. Você acha que esse negócio de cultura woke, de gente virando cachorro, de gente fazendo de tudo nos carnavais, você acha que o povo vai tancar isso aí? Você acha que isso aí o pessoal vai tancar? O pessoal vai sempre pro lado mais conservador. E não é você que é evangélico ou que é católico. Desculpa. Mas é o que é o muçulmano, que é o mais praticante, o mais conservador. Desculpa falar, cara, mas é a verdade. Pois ele representaria uma luta interior e não exterior. Trata-se de mais um exemplo da taquia. Inclusive, pra gente acreditar que a salvação vem pelas obras, né? Claro, tem que ter a permissão de Deus, mas é pelas obras a gente tem que ir atrás. Não vai vir, tipo assim, não vai vir de mão beijada. Não tem esse negócio de graça. É você correr atrás, meu irmão. A mentira sagrada, e também da dualidade explicada anteriormente. O argumento utilizado para a defesa do Islã é o tratamento especial dado aos povos do livro, basicamente judeus e cristãos. Eles seriam povos irmãos, que teriam o mesmo Deus e formariam as raízes do islamismo. Mas se você for mais um pouco a fundo, nesses tais povos irmãos, percebemos que para Maomé, um judeu só pode ser um povo irmão se aceitar a versão islâmica do Velho Testamento. Os egípcios foram punidos por Alá porque não aceitavam Moisés como profeta. Alá puniu o mundo porque não era reconhecido como seu profeta. Entendeu o perfil? Exatamente. Pronto, você falou o que eu tava falando. Exatamente. A razão tava com ele, tava na vez dele, entendeu? Quando foi Moisés, era a razão de Moisés e chicote que não gostava. Quando tava em Jesus, era a versão de Jesus de chicote que não gostava. A mesma coisa, cara, você só confirmou o que eu já vinha falando. Obrigado. Padrão.
Todos eles teriam anunciado a vinda de Maomé, mas tal fato foi escondido pelos líderes religiosos. Ou seja, os textos sagrados, cristãos ou judeus estariam equivocados. Na versão islâmica, Jesus, chamado... Cara, a gente pode pegar, por exemplo, a Torá, né? Na Torá em hebraico, fala que quem criou o mundo foi El, né? Que o pessoal acha que El é o mesmo Javé. Na verdade, El é outro Deus. Você já tem dois deuses na criação do mundo. Então, claramente ali tá errado, entendeu? Claramente. E muita coisa foi colocada baseada também porque o judaísmo, os judeus, eles eram polilatras. Então, existiam acordos políticos e existiam vários deuses na região. Israel vem de povo que o deus é o El, né? O nome já está no nome já. Então você tira daí. Quando foi o Concílio de Nicéia, outra reunião. Não teve esse negócio de reunião para decidir o que era, não, era o que estava escrito lá. Então não teve reunião política, exemplo. Embora seja a religião que o pessoal mais veja politicagem, a religião que está mais certa ali no sentido de não ter alteração. Você pode não acreditar, você pode dizer que o Corão foi revelado por um demônio, tudo bem, você acredita no que se eu quiser, mas é o que tem mais prova material, cara, e não tem como você chorar. Eu tava até falando até com o chat GPT e perguntando, ó, baseado em provas materiais, qual é o que tem mais chance de ser realidade. Ele disse isso. Não foi baseado na emoção, porque a máquina não tem emoção, foi baseado em provas materiais, porque tem um segmento do começo ao fim. De Isa, né, os muçulmanos, não foi crucificado e não houve ressurreição. A Santíssima Trindade não existiria, pois seria um conceito politeísta. Jesus seria anunciado, né, teria anunciado a vinda de Maomé como o último dos profetas de Alá e voltaria no final dos tempos para impor a Sharia, a lei islâmica, ao mundo. Ou seja, se você não acredita nisso tudo, você não é um verdadeiro judeu cristão e não merece ser tratado como povo irmão, mas sim como um kafir. O ódio... Não é assim não, cara, não é assim. Não é assim, cara, não é. Vai por mim, eu que sou muçulmano. Ah, você não sabe se aprendeu errado. Como você aprendeu errado? Se eu falo com todo mundo, eu aprendi com os caras, eu tava em grupo fechado só eu e os caras me ensinam errado. Entendeu? Tipo assim, não tem fundamento, cara, não tem. Eu conheço cara de Bangladesh, conheço cara, assim, de várias regiões, já falei com libanesa, já falei, cara, não é assim, velho, não é. Inclusive, não é. Então, não adianta, cara, não adianta você tá forçando a barra. Eu sei que dentro desses 1659, talvez 2 ou 3 pessoas aqui tem um conteúdo. Olha, ó, tô aqui, ó, religião nefasta, tá vendo, pessoal? Cara, desculpa, mas tá tudo errado, ó. Olha, a menor condição de viver nesse sistema de sociedade, claro. Cara, ainda bem que eles não têm condição, porque a sociedade aqui que a gente vive é uma bosta, né? Vou falar a realidade. Dos muçulmanos em relação aos judeus? Então, desses comentários aqui, é o que sobra, o que tem pra eles? É esse pastor Mirim aqui, entendeu? Essa galera, até o menino reagiu a ele, eu acho que é o mesmo vídeo, ó. O Mansur reagiu, acho que é esse mesmo vídeo que eu tô reagindo. Então, assim, cara, intancável. Remonta às primeiras guerras de Maomé contra tribos judaicas estabelecidas em Medina. Numa passagem que todo muçulmano conhece, Maomé dominou uma tribo judaica e mandou cortar a cabeça de 800 judeus homens, passando o dia inteiro assistindo à execução. O Corão... Deve ser aquela mesma passagem que eu citei, que o cara matou antes, né? Então ele foi lá vingar. Que seria o certo a fazer, que eu faria também. Há mais ódio dirigido aos judeus do que no Mein Kampf, de Hitler. Ah, cara, você não mandou essa não, velho. Você não mandou essa... Nossa, um vídeo desse daqui, o certo seria derrubar esse canal. Inclusive aí, 3 vezes mais, segundo essa análise. Então, nesse caso aí, o que Deus fez com Sodoma e Gomorra é o que, então, nesse caso? Aí, se falar do narigudinho, vamos falar do narigudo, o mundo acaba. Estatística do professor. A Sharia, basicamente, é o código de conduta e também o código penal, baseado na trilogia sagrada do Islã. Através da Sharia, o mundo islâmico, a mulher é tratada como uma cidadã de segunda classe, apesar dos muçulmanos ficarem ofendidos com essa definição. Segundo eles, através da Sharia, elas estão sendo protegidas, né? Não, elas são o que elas têm que ser, né? Que é a mulher que ela tem que ser submetida às vontades do marido. Não quer dizer que ela não é livre. Porque naquela época, quando a mulher nascia, ela, como eu disse anteriormente, ela já era enterrada, né, como um animal. Ela não tinha direito a nada. Aí depois foi dada, porque deu direito à herança, só deu metade. Claro, ela não pagava uma conta, não tinha esse negócio de conta de luz nem de água, era outras épocas. O dinheiro era dela. Comprava roupa, que era o que tinha, comprava uma comida diferente. O cara quer pagar as contas, ela não tinha peso de nada. Ela tinha uma missão certa, era nascer, o pai escolhia o que ela ia casar, ela casava, tinha filho, era isso, meu filho, era isso. Foi isso aí que Deus determinou. Só que agora, o pessoal tá muito nesse foco do carreirismo, que não sei o que, pode tudo. Vai nessa. É uns caras que é tão errado, que prefere que a filha faça uma faculdade, que eu não acho que é errado, mas prefere que a filha faça uma faculdade, namora com um com o outro, rapa a festa, do que uma filha que casa com 14 anos, porque acha que isso aí é não sei o que, é Pedro, não sei o que, vai pro cara, isso não tem fundamento, cara, isso não tem fundamento religioso,
entendeu? Não tem fundamento religioso. Se a gente for buscar, hoje em dia o povo é tão, não que eu seja certo, mas o povo é tão pecador que o povo evita ter muito filho porque acha que vai dar gasto demais. E diz que quem tem muito filho é QI 83, sabe? Esses papinhos de incel, quando na verdade deveria ter 3, 4, 5 filhos, porque a gente tem que confiar em Deus. Por que foi que Moisés castigou o povo no deserto? Porque o povo murmurava demais. Porque o povo caminhava lá, era para ser pouco tempo, o povo ficou murmurando, Deus deu castigo, a pessoa passou 40 anos, porque é isso que o povo merece, é isso que as pessoas merecem hoje, é passar os 40 anos no deserto, entendeu? É o povo que acha que é a liberdade, esse sentimento desses conservadores que falam em liberdade, que quer falar de China, de Coreia do Norte, não sei o que, nada mais que a libertinagem, cara, no final das contas. Eles querem ter a moral, quer botar a Bíblia debaixo do braço, como os Estados Unidos, que o padre abençoa a bomba atômica, mas faz as merdas do mesmo jeito que quem eles abominam, né, que no caso são os gays e tal. Eu não abomino, acho que cada um faz o que quer, posso não concordar com a atitude, mas não tô nem aí, eu tenho amigos que são, se eu também não gostasse de verdade, eu não era amigo de nenhum, então assim, eu sou um cara, eu sei quem eu sou, eu sei o que é que eu acredito, e sei o que é que também que eu respeito, e sei que tipo de pessoa eu não respeito, como um cara desse daqui, que eu jamais iria respeitar com um viés tão errado desse. Né? E elas têm mais direitos. De fato, a mulher tem direito de casa, comida e roupas, caso seja obediente ao seu marido. Caso não obedeça, ela deve apanhar, mas não no rosto e nem com força suficiente para quebrar o osso. A regra está lá na Sharia. Meninas podem ser obrigadas a casar, dependendo da sua maturidade, não havendo ali especificado uma idade mínima para isso. Sim, porque assim, na verdade, Deus definiu que você é homem e mulher quando você tem a ejaculação ou a menstruação. Isso é biológico. Você sabe assim disso, né? A mulher obrigada a se cobrir da cabeça aos pés deve estar sempre acompanhada do marido, do pai e do irmão quando estiver fora de casa. O não cumprimento leva a punição por chibatadas. O homem pode até ter 4 mulheres. O testemunho Claro, isso é o certo mesmo. de uma mulher vale menos que o testemunho de um homem. O adultério é punido com Depende, não é assim também no preto e branco. apedrejamento. Detalhe, as pedras não devem servir o suficiente para matar no primeiro golpe. A pessoa tem que sofrer até morrer. O homossexualismo é punido com a morte. A apostasia, que é Sim. o ato de abandonar a religião, também é punido. Só que nos dias de hoje a gente não precisa fazer isso. Vou te dar um exemplo. Uma vez chegou um cara desmunhecado pro profeta. Isso quem citou foi até o Mansur Peixoto. O cara chegou assim, quase veio pintada. E os caras, bora matar. O profeta falou, não vamos matar não. Meu filho, vai lá, se mude, sai daqui. Cada um fica no seu quadrado, entendeu? Vive. Aí não dá pra viver em comunhão? Cara, dá pra viver do mesmo ambiente. Mas o cara tem que ter um comportamento mínimo da sociedade masculina. Porque o Islã é uma sociedade masculinista, entendeu? Se quiser chamar como machista, chama como quiser, mas tem que ter postura. Porque pode ver que os caras não aceitam essas coisas lá, porque isso aí é um movimento ocidental. Essa é uma visão de ocidentalismo que os caras têm. Então, naquela época, eles tinham uma visão que esse comportamento não é certo por questões religiosas, e por questão que isso mostra uma fraqueza no homem, esse negócio de se desmunhecar. Percebeu? Naquela época era época de guerra, você não podia ser um cara fraco, você não podia agir como uma mulher, isso aí não existia, essa opção, né? Então, essa visão, a gente foi ver diferenciada, acho que se eu não me engano, são com os gregos e troianos, né? Que os caras eram homossexuais e guerreiros. Mas aí já é outra sociedade, com outro contexto, com outro viés, já não se encaixa mais nessa. Mas não tem nada a ver com as experiências que foram vividas na época do profeta antes dele, naquela região. Com a morte. O roubo é punido com a decepção das mãos. Não há liberdade de expressão, tampouco liberdade de imprensa ou liberdade de credo. A tentativa de converter um muçulmano é punida também com a morte. Não há separação entre igreja e Estado. A mera representação de Maomé é também punida com a morte, como tragicamente descobriram os chargistas lá do jornal Charlie Hebdo. A mera ofensa a Maomé pode ser punida com a morte. Não, peraí, calma. Vamos citar aqui Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo, os caras fizeram ofensa. Ofensa dele beijando outro homem. Fizeram, se eu não me engano aqui, tem uma imagem até que eles fizeram de Jesus, que era Deus, Jesus e Espírito Santo, um fazendo sexo com o outro. Eu acho assim que qualquer religião de respeito deveria sim combater isso aí. Agora a forma, faça como quiser. Quando você dá a cara pra você falar uma coisa, você tem que segurar o que você tá falando, você tem que ser homem. Entendeu? Que quando você tá peitando homens que são homens de verdade, não são moleque, aí você tem que ser homem. Ah, é porque liberdade, enfia a sua liberdade na casa do... Você já sabe. Seja homem pra falar uma coisa. Não vem com esse discursinho formado, que isso aí é totalmente errado. Isso aí não se cria comigo, não. O kafir tem direito à conversão ou é punido com a morte. Na melhor das hipóteses, ele pode virar um dhimmi, né, um semi-escravo que nós já explicamos anteriormente. A Sharia deve ser lei, estando acima de qualquer constituição. Há, portanto, claramente uma incompatibilidade intransponível entre a civilização ocidental, baseada no Estado de Direito, nas liberdades individuais, na igualdade perante a lei, e o Islã, aplicado através da Sharia. Esse negócio de igualdade é tão bom que essas leis feministas que foram botadas agora foi o que tá fazendo mais esses homicídios aí contra a mulher. Essa é a igualdade que vocês tanto falam. É apenas, né? Aí, pequeno texto, uma pequena visão. Engraçado que quando o comunista fala em igualdade, os caras já dizem que é impossível. Mas quando outra pessoa fala,
que não é possível, eles falam que é possível. Você tá vendo? O movimento deles, geralmente de uma galera direitista, né, que se diz conservadora, tal, que é diferente do tradicional de conservadores, é o direitista, evangélico, conservador. É moldável a visão deles, não tem uma firmeza exata, é moldável conforme o momento. Então, que demonstra certas bases em comum à maior parte do mundo islâmico. Há várias divisões internas dentro do islamismo, mas, de uma maneira geral, essas são as linhas, né, das crenças principais. Espero ter ajudado aí numa melhor... Não ajudou nada, não. Então, pessoal, é isso. É o react do cara. Se você gostou, você deixar aí outro vídeo pra me reagir, algum comentário. E é isso. Foi só porcaria do começo ao fim. Se o dislike fosse visível, eu deixava. Geralmente eu não gosto muito de dar hate, não, mas, cara, foi uma merda em cima da outra. Sinto muito mesmo. É até triste eu ter que ver uma coisa dessa, mas essas coisas tem que ser mostradas pro pessoal não cair em fake Nelson. Valeu.